Dando sequência às nossas entrevistas especiais, desta vez a gente vai falar de segundo turno das eleições. Diferente do primeiro turno em que a gente estava na Kombi do Alôzão, percorrendo a cidade de Manaus com os candidatos à Prefeitura de Manaus, hoje a nossa entrevista vai ser no estúdio do Alô Cidade. Vai ter duração de 30 minutos. O entrevistado de hoje é o prefeito de Manaus e candidato à reeleição pelo Avante, Davi Almeida, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem, Amaral? prefeito? Tudo bem, bacana tê-lo aqui no obrigado. Alôzão. Eu sei que o senhor está sentindo falta da Kombi, mas durante aquele período nós tivemos a oportunidade de levantar alguns temas que ao longo de todo o primeiro turno foram tendo mais... vamos dizer assim, exposição e também relevância à população de Manaus. Verdade. E é sobre esses temas que a gente vai levar essa entrevista de 30 minutos. Eu gostaria só de lembrar de uma das regras, eu acho que é a principal que a gente precisa lembrar aqui e que foi do seu conhecimento, do conhecimento da sua equipe, que não é permitido citar nominalmente ou ofender o candidato oponente. Tudo bem. Diante disso, eu vou pedir o cronômetro na tela a partir de agora para a nossa entrevista. Davi Almeida do Avante, prefeito de Manaus e candidato à reeleição. Vamos começar falando de saúde. Um tema tão importante que tem na Prefeitura de Manaus, eu acho que é a principal, tenho certeza, a principal responsabilidade, porque trata da saúde básica, a saúde preventiva, a saúde que está no dia a dia da população. De que forma o senhor pretende intensificar e ampliar o atendimento em saúde básica na cidade de Manaus, caso seja reeleito? Eu queria que os debates fossem nesse nível, das ideias, das propostas e das soluções, Mas, infelizmente, não está sendo assim. E como eu vim aqui para falar do que a gente fez nos últimos 4 anos e daquilo que a gente quer para os próximos, eu preciso falar para você e para você que está me assistindo. Me permita falar como telespectador. Quando eu assumi a cidade de Manaus em 2021, Amaral e telespectador, Manaus tinha 47% de cobertura. Menos da metade da cidade tinha cobertura da atenção primária. Nós trabalhamos para ampliar essa atenção primária. Hoje, nós já estamos com 90%, nós estamos ainda com 25 UBSs para serem entregues até o final do ano, quase todas elas, e aí sim a gente chega à atenção plena. Nós saímos de 47, já estamos em 90, devemos chegar até o final do ano praticamente com toda a cobertura na cidade de Manaus. Nós abrimos, por exemplo, 23 parques de imagens, para que as mulheres possam fazer os seus exames de mamografia, ultrassonografia, raio-x. Nós temos 23 estabelecimentos que fazem esse serviço. Nós temos hoje, Amaral, o maior laboratório de análises clínicas do norte do Brasil. Inclusive, o nosso é certificado pelo Ministério, é o único laboratório público certificado. O mesmo laboratório que tem o Pardini, o Fleury, o Einstein e o Sírio, nós temos em Manaus, porque nós compramos e adquirimos com qualidade. Hoje, a cidade de Manaus, quando eu assumi, fazia de 2 milhões a 2,5 milhões de exames por ano. Ano passado, nós fizemos mais de 7 milhões de exames. Então, nós temos ampliado a saúde básica da cidade de Manaus, melhorado os atendimentos e outra, remédio. Remédio tem nas farmácias da prefeitura e você pode conferir. Você quer um remédio? Você nem precisa ir na UBS. Eu vou te dar o site. O site chama-se Estoque Manaus, Sensa. Vai lá, coloca o teu remédio, você vai ver quantidade de remédio que tem e quais as UBS que estão abastecidas. Então, como nós já estruturamos a atenção primária, agora nós vamos avançar, Amaral, que se eleito for pela população, para o Hospital Municipal Dia para fazer as cirurgias de média complexidade. Se o senhor me permite, ao longo da sua campanha, o senhor vem falando do Hospital Municipal Dia. E aí a população começa a querer saber mais sobre como deve funcionar, caso seja reeleito, o funcionamento disso ligado às unidades básicas de saúde. Vai ser de portas abertas? O paciente que precise desse tipo de atendimento no Hospital Municipal Dia vai ser encaminhado pela UBS? Vai poder ter o atendimento direto no hospital? Como é que isso vai funcionar? Para a gente entender melhor. As pessoas precisam entender. Hoje, uma das grandes reclamações na nossa cidade são os atendimentos de média e alta complexidade, que são de responsabilidade do governo do estado. E
a fila do Cisreg tem deixado pessoas sofrendo aí por diversos meses e anos. Por exemplo, a gente tem mais de 15 mil pessoas que precisam em Manaus de uma cirurgia de catarata. Nós temos pelo menos 3 mil pessoas que precisam de uma cirurgia de câncer de pele. Muitas pessoas sofrendo, por exemplo, com vesícula, com uma cirurgia para vesícula, né? E tem também a questão da hérnia, que nós podemos melhorar e atender. Então, o Hospital Municipal Dia, ele vai fazer as cirurgias eletivas e nós vamos zerar as filas de cirurgias de média complexidade, para que a gente possa dar ao Estado a tranquilidade de fazer as cirurgias de alta complexidade. Então, nós vamos pegar toda essa fila do Cisreg, por exemplo, nós praticamente zeramos a fila do Cisreg de exames de mamografia, de ultrassom. Inclusive, os pacientes do Estado estão sendo atendidos nos nossos estabelecimentos. Para mim, é uma alegria poder servir a população dessa forma. A senhora que está me assistindo, os usuários da carreta da mulher, sabem do que eu estou falando. Então, se nós melhoramos a saúde básica, agora ela está toda estruturada, nós vamos avançar para a média complexidade para ajudar também o Estado nesse atendimento. Então, esse hospital ele vai funcionar assim, como um grande acolhimento daquela fila do Cisreg, para que a gente possa melhorar os atendimentos em saúde média complexidade na cidade de Manaus. Se o senhor me permite, eu gostaria de mudar de assunto e falar de educação, e a Prefeitura também tem uma responsabilidade grande, porque é dela a responsabilidade sobre a educação básica. E construir a educação básica, ou seja, a base da educação para esse aluno que logo mais vai chegar ao ensino médio e à faculdade, é muito importante. É importante e eu acredito que esteja dentre as prioridades de uma prefeitura que pretende se envolver cada vez mais no quesito educação. Educação transforma. Como o senhor pretende trabalhar a necessidade de creches, a construção de novas unidades, equipar essas creches para que mãe e pai possam ter a liberdade de trabalhar, e isso gera mais economia para a cidade de Manaus, mas também na educação básica, desde que o aluno passa pela alfabetização e inicia a sua carreira educacional, como o senhor pretende trabalhar as escolas para que esse ambiente seja suficientemente capaz de preparar esse aluno para um ensino médio e uma faculdade a que ele escolher. Muito obrigado pela pergunta. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu assumi a cidade de Manaus no caos, na tragédia da Covid, da segunda onda, em 2021. E nós fizemos esse trabalho todo na saúde. Na educação não foi diferente. As escolas fechadas e, para que você tenha uma ideia, no pós-pandemia, Amaral, a cidade do Brasil de capitais que mais cresceu, que mais avançou, que melhorou os seus índices foi a cidade de Manaus. Nós saímos do 13º lugar, entre todas as capitais, para o 5º lugar nas séries finais do ensino fundamental, no caso, ensino básico. E nós fomos a cidade que mais cresceu. 361 escolas construídas, reformadas e ampliadas. Os nossos professores, em 4 anos, receberam 5 datas bases. Recebem as escolas que têm os seus índices, elas recebem 14º e 15º salário. Esse ano, todos os servidores da prefeitura já receberam uma bonificação, 20 horas, 40 horas e 60 horas, R$1.000, R$2.000 e R$3.000. Eu quero dizer também que, com relação às creches, nós avançamos também. Em 16 anos que temos aqui o início das creches em Manaus, 4 gestões de prefeitos, Serafim, Amazonino e 2 vezes o Arthur, eles criaram 5.100 vagas, Amaral. Hoje, Manaus tem 10.400 vagas em creches que nós abrimos. Eu tinha 19 creches, nós ampliamos para 30 creches, fizemos parceria com o SESI, com a Fazenda da Esperança, aumentamos os nossos Centro Municipal de Educação Especial e mais do que dobramos o número de vagas em creche na cidade de Manaus. Nós somos a gestão que mais criou vagas em creche. É verdade que ainda existem aí um vazio que a gente precisa preencher. É por isso que eu sou candidato à reeleição. E eu vou te dar uma novidade. Ano que vem, nós já estamos implementando, já temos aí algo em torno de 8.000 e a nossa intenção é chegarmos a
40 mil alunos em ensino de tempo integral. Já temos essa certeza com o Ministério da Educação e nós vamos chegar para que todo aluno ele possa estar alfabetizado na idade série correta, até os 7 anos de idade. Sabe por quê? Nós estamos investindo na creche e na pré-escola. Amaral, eu cheguei em 2021, nós encontramos mais de 9 mil alunos que ainda não estavam alfabetizados no 9º ano. Veja a dificuldade que nós encontramos. Nós fizemos programas como Reforço Escolar, Alfabetiza Mais, Educa Mais, melhoramos a merenda escolar, melhoramos o ambiente de trabalho, melhoramos o conteúdo pedagógico e valorizamos os nossos professores. Qual foi o resultado? Manaus é a cidade pós-pandemia que mais avançou em educação básica. Eu tenho certeza que ainda é preciso fazer muito mais. Temos muitos desafios. A minha meta para um segundo mandato, se você assim concordar, é que Manaus saia do 5º para o 1º lugar, porque Manaus merece. Eu quero continuar ainda falando sobre educação. Se o senhor me permite, a educação inclusiva. A educação básica traz essa necessidade hoje, e eu observo isso como um exemplo. Eu vou usar os meus filhos. Ariel e Francisco estão na creche. Nesse momento eles estão na creche. E tem coleguinhas que são autistas, que têm síndrome de Down e que convivem com eles em igualdade. E isso para eles é maravilhoso, mas para aquele coleguinha que tem uma determinada dificuldade é muito melhor. O autismo é um exemplo disso. Eu penso que segregar é algo que a gente precisa abandonar. De que forma o senhor pretende trabalhar a educação inclusiva para crianças com autismo, com síndrome de Down, para que essas famílias tenham a capacidade também de enxergar um futuro para esses meninos e meninas? Em 2 anos, nós avançamos mais de 20 anos na educação especial. Vou te provar. Nós temos um complexo chamado André Vidal, que nós transformamos e lá ampliamos também, criamos um outro centro. E abrimos o 3º centro na Zona Centro-Sul, que é o Delano Almeida. Então, com relação à educação especial, nós avançamos muito. Quando nós entramos, o Espaço Amigo Rui, lá na Alvorada, que era um espaço para atender autistas, nós atendíamos 2.000, 2.500 crianças. Hoje nós atendemos mais de 9.000 crianças. E aí eu vou avançar. Nós vamos criar a Cidade do Autista, dando pelo menos 11 terapias, oferecendo terapias para essas crianças, dando a eles uma condição de educação aonde eles nunca tiveram na atenção da prefeitura e, acima de tudo, dando dignidade aos pais, às mães atípicas que tanto precisam da mão da prefeitura. Então, nós avançamos muito e eu sei que ainda é preciso fazer muito mais. Eu peço a você que um dia, Amaral, pegue o seu repórter e vá lá no Complexo André Vidal, faça uma matéria, pegue o depoimento, o testemunho dos pais para saber como era antes e como é agora o atendimento em educação especial, ensino especial. Nós avançamos mais de 20 anos aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós recebemos. Eu tenho a certeza que é preciso fazer muito mais, mas nós fizemos muito também. Prefeito, a gente já está chegando a 18 minutos da nossa entrevista. E nesse tempo que ainda nos sobra, a gente já passou por saúde, educação e educação inclusiva. Como eu disse, temas que têm tido muita relevância ao longo da campanha eleitoral. Um outro tema é segurança pública, que vem ganhando muita relevância, vem sendo tratado ao longo dessa campanha e que não é uma obrigação constitucional da Prefeitura de Manaus, embora a Prefeitura tenha uma Guarda Civil Metropolitana, uma Guarda Municipal, que vem aos poucos sendo equipada e ganhando protagonismo quando a gente fala de segurança pública na cidade de Manaus. De que forma o senhor pretende tratar segurança pública dentro daquilo que a Constituição lhe permite, caso seja eleito? A segurança pública é de responsabilidade do governo do Estado, artigo 144 da Constituição, mas a Prefeitura não vai deixar de lado esse tema tão importante. A Guarda Municipal existe há 76 anos, ela era uma guarda patrimonial. O que nós fizemos? Mudamos a LOMAN e equipamos a Guarda Municipal. Uma emenda do senador Eduardo Braga nos trouxe mais de 10 milhões de reais e nós compramos armamentos e equipamos a guarda. Para que você tenha uma ideia, a guarda tinha 2 carros velhos. Hoje nós temos, entre viaturas, triciclos, quadriciclos, ônibus, micro-ônibus,
nós temos mais de 101 veículos à disposição da Guarda Municipal, temos mais de 400 armamentos, fizemos um concurso público, eu estou com concurso de formação, serão 230 que vão entrar nos próximos meses, mais 150 no ano que vem, e até o final do nosso próximo mandato, caso a população entenda, nós vamos ter 1.500 guardas municipais em 6 bases que nós vamos criar na cidade de Manaus, dando a nossa contribuição nos terminais, nas grandes feiras, nos grandes centros comerciais e assim aquilo que nós queremos fazer. Do jeito que eu quero fazer na saúde, auxiliando o governo, na média complexidade, nós vamos ajudar também na segurança pública. Vamos falar sobre transporte público. A cidade de Manaus precisa movimentar milhares de trabalhadores todos os dias. 540 mil pessoas utilizam por dia. É impressionante o número de pessoas que depende todos os dias do transporte público, das linhas alimentadoras, que saem dos bairros mais distantes, no ramal do Brasileirinho, Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo, que saem, por exemplo, lá da comunidade Nova Canaã, quilômetro 42, da rodovia BR-174, no 305, né, para se deslocar ao centro da capital. São viagens que todos os dias acontecem para movimentar também essa população que tem um impacto direto na economia da cidade de Manaus. Trabalhadores, trabalhadoras, pessoas em busca de consultas médicas. Como o senhor pretende melhorar a relação do passageiro com o transporte público de Manaus, caso seja reeleito? Hoje, a gente fala de um sistema. E de um sistema que a gente entende também não precisa só ser moderno e eficiente. Ele não pode parar. E quando eu falo não pode parar, eu falo de greves. O transporte público não pode parar. E se tem greve, sinal de que tem algo errado com o trabalhador rodoviário. Como o senhor pretende melhorar essa relação no transporte público com o passageiro e com o trabalhador? Você noticia o dia a dia da nossa cidade aqui, diariamente no Alô Cidade. Você não falou de uma greve nos últimos 4 anos. O serviço, o trabalho da Prefeitura foi para dar tranquilidade para os trabalhadores rodoviários e também para os usuários. Quando nós assumimos, era uma realidade diferente. Você noticiava aqui ônibus parado, ônibus pegando fogo, ônibus com pneu arrebentado, as pessoas no meio da rua. Hoje, o transporte coletivo municipal melhorou bastante. Eu sei que ainda é preciso fazer mais. 420 ônibus novos nós colocamos no sistema. Quase todos, acho que 90%, com ar-condicionado. Vou te dar uma informação. Quando eu entrei, 8% dos ônibus do transporte coletivo de Manaus tinham ar-condicionado. Hoje, 42% dessa frota está equipada com ar-condicionado. É uma necessidade, não é um luxo. O nosso clima é muito quente. Então, nós melhoramos o transporte coletivo, não permitimos ter greve, implementamos o passe livre estudantil. Lá o pessoal da comunidade Nova Canaã, da comunidade São João, lá da comunidade Ismail Aziz, hoje eles têm um terminal que não tinham, Terminal 7, lá no Tarumã, ali, onde era o Café da Joelza. Então, nós melhoramos, fizemos um novo terminal, entregamos o T1, totalmente novo, recuperamos o T2, estamos trabalhando no T3 e no T4. Dessa forma, nós melhoramos, recuperamos todas aquelas paradas do Expresso, do antigo Expresso. Então, Amaral, nós fizemos muito também no transporte coletivo. Sou candidato a prefeito novamente, porque eu sei que é preciso fazer muito mais. Então, é isso que eu estou aqui, por isso que eu estou aqui. Nós avançamos bastante, mas é preciso fazer muito mais 450, mais 500 ônibus, e assim a gente melhora a vida tanto do usuário quanto do trabalhador do transporte coletivo. Permita falar de infraestrutura, é um tema que sempre está aqui em evidência no Alô Cidade, que muito interessa às comunidades. Quando a gente fala de infraestrutura, a primeira questão que vem é o asfaltamento. É o cidadão sair da casa dele, pisar no asfalto, não pisar mais na lama no período chuvoso, ou não ficar limpando os móveis todo o tempo porque tem poeira dentro da casa deles. Eu vou ser rápido nessa pergunta. O senhor começou o seu mandato com o Asfalta Manaus. Era um programa que tinha verba da prefeitura, mas também tinha uma contrapartida do governo do estado. Em determinado momento, o programa não teve mais a participação do governo. Isso lhe atrapalhou a cumprir essas metas? Como o senhor pretende continuar com esse programa caso seja reeleito? O programa continua em execução. Nós estamos hoje em 19 comunidades que ainda não receberam asfalto. Nós já fizemos mais de 6.200 ruas, tanto recuperadas quanto recapeadas, né? Infelizmente, a parceria com o governo acabou em 2022. Vou te dar uma informação em primeira mão. Ontem, eu tive que destratar
o convênio com o governo do estado daquele viaduto ali da Avenida das Torres com a Avenida Barão de Rio Branco, lá no Parque das Laranjeiras. Por quê? O governo do estado só pagou uma parcela. Estava atrapalhando a execução das outras obras. Eu tive que destratar para poder pagar a empresa, para ela poder continuar a obra lá do viaduto, lá da bola do produtor. Com relação ao asfalto, o governo só fez a parceria com a Prefeitura de Manaus em 2022, que foi a reeleição do governador. Porém, a Prefeitura continuou o trabalho. Por exemplo, nós estamos trabalhando, recapeamos as ruas na cidade de Manaus, nas ruas, nos bairros onde não tem asfalto, mesmo sem a ajuda do governo, nós estamos fazendo, a nossa meta é alcançar 10 mil ruas até o final do ano. É um grande desafio. E nós vamos persistir para tentar chegar. Outro detalhe, Amaral, que essa meta de 10 mil ruas não foi promessa de campanha. Quando eu assumi, eu fui ver um programa do Arthur chamado Requalifica, Arthur é o ex-prefeito, ele conseguiu recapear 865 ruas em 8 anos. E eu já estou com mais de 6.200 ruas, dentre elas 3.500 recapeadas. Então, a nossa gestão é a gestão que mais recapeou e recuperou ruas na história da cidade de Manaus. Eu tenho esse grande desafio e nós vamos persistir para tentar cumprir essa meta até o final do ano. Não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar. Ainda em infraestrutura, eu queria destacar obras que garantam a mobilidade. O trânsito de Manaus é um trânsito muito complicado e à medida em que novos veículos vão sendo emplacados, a gente vê essa dificuldade aumentar para o motorista, para o passageiro de ônibus, nos principais corredores e agora também nos bairros, porque antes a gente tinha aquelas rotas mais alternativas e até elas estão sobrecarregadas. Eu penso que é um grande desafio da cidade de Manaus, não só para os próximos 4 anos, caso o senhor seja reeleito, mas pensando a cidade para os próximos 20 anos. Como o senhor pretende começar a enfrentar isso? Eu acabei de vir, antes de vir para cá, eu tenho que fazer minha agenda de prefeito. Eu fui aqui no viaduto Márcio Souza, que liga a Efigênio Salles à Avenida das Torres, né? Passa por cima da Avenida das Torres. O viaduto está pronto, vai ser inaugurado na próxima semana, no aniversário de Manaus, um dia antes do aniversário de Manaus. Só falta o desvio de uma torre, que já estamos finalizando. A obra já está toda pronta. Com isso, a gente melhora a fluidez do trânsito nessa área da cidade de Manaus. Nós estamos com o nosso outro viaduto, lá na bola do produtor, o viaduto Rei Pelé. E vamos dar a ordem de serviço, após a eleição, em um outro viaduto ali, na Avenida Brasil, com a Coronel Teixeira, lá na zona oeste da cidade de Manaus. Nós temos um planejamento para o ano que vem, alargar essa Avenida André Araújo, que passa aqui em frente da emissora. E um grande projeto é fazer uma via chamada Leste-Oeste, saindo do viaduto lá do Jorge Teixeira, da Itaúba, em linha reta até a Avenida do Turismo. Nós vamos interligar a Max Teixeira com a Avenida do Turismo através da Avenida do Futuro. São 2 complexos viários e nós vamos ter a primeira avenida leste-oeste da cidade de Manaus. Com isso, a gente melhora também a questão da mobilidade na cidade de Manaus e a implementação de alguns semáforos inteligentes, já seguindo o mesmo modelo que nós já implementamos aqui na Paraíba, que já existe a onda verde, a onda amarela e a onda vermelha. Eu preciso, nesse momento, prefeito, falar de política social, né? Atendimento a pessoas em vulnerabilidade, o sistema único de assistência social na prática para atender famílias que estão em vulnerabilidade. Tem um programa que a Prefeitura de Manaus herdou da administração Amazonino Mendes, que é o Leite do Meu Filho. É um programa que a gente sempre elogia. E aí eu gostaria, com base nesse programa, com exemplo nesse programa, saber do senhor, caso seja reeleito, de que forma o senhor pretende ampliar a política social de atendimento às famílias em vulnerabilidade social na cidade de Manaus, que tanto nos assistem? O grande Amazonino deixou esse programa para nós. Eu assumi esse programa, atendia 4.500 famílias, crianças. Hoje, ele já está atendendo mais de 14 mil, eu mais do que dobrei, tripliquei o atendimento das pessoas, das crianças que recebiam esse auxílio. Nós conseguimos também trabalhar a questão da segurança alimentar. Nós temos os nossos pratos do povo e nós servimos diariamente mais de 12 mil refeições por dia. Um outro grande trabalho que a Prefeitura fez com relação à questão social é mais do que triplicar o número de pessoas que recebiam o auxílio do Bolsa Família. Quando nós assumimos, tinha 130 e poucas mil pessoas recebendo. Hoje,
Mais de 400 mil pessoas estão cadastradas porque nós recuperamos os nossos CRAs e CREAs, fizemos a busca ativa, pessoas que tinham direito a receber e não recebiam. Com isso, nós trouxemos mais recursos para a cidade de Manaus. Todo esse trabalho é feito para que a gente possa minorar o sofrimento das populações mais carentes da nossa cidade. Nós estamos agora com 6 minutos e meio para encerrar essa entrevista. Eu queria aproveitar esse tempo para a gente falar de algumas obras que o senhor conseguiu entregar e que fomentam um setor que, na minha opinião, é alternativa ao polo industrial de Manaus, que é o turismo. Turismo. A cidade de Manaus respira turismo. É uma cidade que tem um parque industrial muito grande, mas que respira turismo pela própria natureza, histórica e natural, com o nosso Rio Negro e a nossa floresta. Duas obras me chamam muito a atenção dentro dessas entregas. O Mirante Lúcio Almeida, mas uma em especial porque ela está na divisa entre a Zona Leste e a Zona Norte da capital, que é o Parque Gigantes da Floresta. A gente cobra muito da prefeitura todos os dias. E uma das coisas que eu mais cobrei aqui, o telespectador sabe, espaço para criança brincar. Porque criança de bairro, assim como eu fui, brinca na rua, não tem espaço. E esse parque serve para o filho do juiz brincar até o filho da costureira, o filho da diarista. O senhor pretende ampliar esse tipo de obra, caso seja reeleito? Sim, já se faz necessário. Eu tenho sido cobrado diuturnamente por pessoas de outras zonas da cidade de Manaus. O Parque Gigante da Floresta é um sucesso. Para que você tenha uma ideia, é o lugar público mais visitado da cidade de Manaus. No último sábado, 52 mil pessoas estavam no Parque Gigante da Floresta. No domingo, 35 mil pessoas. É o lugar público mais visitado da cidade de Manaus. Esse parque ele trouxe dignidade, diminuindo as desigualdades sociais na cidade de Manaus. Eu vi a alegria dos pais e das crianças. Eu estou muito feliz em poder ter entregue esse parque. Já vou te anunciar em primeira mão, Amaral. Nós vamos ter que expandir o Parque Gigante da Floresta, só que numa outra temática para outras zonas da cidade de Manaus. Ali entre a Zona Oeste e a Zona Norte, ali próximo da Torquato Tapajós, a gente pega ali Nova Cidade, Cidade Nova, aquele ali Parque São Pedro, Campos Sales. Eu vou encontrar uma área daquela para poder colocar um parque no estilo do Parque Gigante da Floresta. Agora, uma outra novidade é que nós vamos ter praças molhadas em todas as zonas da cidade de Manaus, porque é um sucesso a Praça Molhada do Parque Gigante da Floresta e a Praça Molhada lá da Zona Sul, no Morro da Liberdade. Então, podem esperar que nós vamos ter mais novidades. Inclusive, Amaral, falando em turismo, depois do Eduardo Ribeiro, que fez o imponente Teatro Amazonas, guardadas as devidas proporções, o primeiro prédio público para turismo no centro foi o Mirante Lúcio Almeida. Depois dos ingleses que fizeram o Rodway, o primeiro porto público que foi entregue em Manaus foi o Pier Manaus 355, para você ver o que nós estamos fazendo no turismo. E aguardem, nós estamos construindo o Mirante no Encontro das Águas, o Mirante que é aquela obra do Niemeyer, deve ser um dos lugares turísticos mais visitados da cidade de Manaus quando for entregue. É interessante porque essa é uma obra muito antiga, né? Que vem desde Serafim. uma das entregas para a Copa do Mundo de 2014, estava prevista a entrega daquele mirante e isso não aconteceu. Mas quando o senhor fala também de levar o exemplo dos Gigantes da Floresta para outros bairros, eu lembro que o senhor poderia pensar em fazer isso num Prosamin, que requalificou urbanisticamente determinadas áreas de praça, mas eu não sei por que essas áreas foram simplesmente abandonadas e não foram ocupadas pela população. E são áreas maravilhosas para que esse tipo de projeto aconteça. Deixo aqui como sugestão. Estamos chegando já aos 2 minutos e meio finais dessa nossa entrevista. Quero aproveitar para agradecer a sua presença aqui no Alô Cidade. Fico devendo a Kombi nesse segundo turno. Tá certo. Né? Sei que, aqui está melhor, aqui está melhor. Aqui está mais tranquilo, né? Está refrigerado. Mas quero aproveitar para agradecer ao senhor, à sua equipe, desejar sucesso ao longo dessa campanha de segundo turno e que o senhor tenha agora 2 minutos aproximadamente para se dirigir ao seu eleitor, ao telespectador do Alô Cidade diretamente para concluir essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, Amaral. Você viu o que nós fizemos nos últimos anos na cidade de Manaus. Recebi a cidade no meio de uma tragédia, no meio do caos da Covid-19. Mesmo diante dessa tragédia, desse caos, nós também enfrentamos a grande cheia, a maior de todos os tempos.
E nos últimos 2 anos, inclusive esse ano, nós estamos diante das 2 maiores secas da história da cidade de Manaus. Você assistiu essa entrevista, você viu que nós avançamos na saúde, você viu que nós avançamos na educação, o que nós avançamos no transporte, o que nós avançamos também na infraestrutura, no turismo, na assistência social. Eu quero falar que nós também avançamos muito, mas avançamos no saneamento básico. Quando eu assumi a prefeitura, só 16% de Manaus tinha saneamento básico. Hoje, nós estamos chegando a 36% e vamos finalizar esse ano com 38%. São muitas ações que nós avançamos em Manaus. Não tivemos uma greve do transporte coletivo, uma greve dos servidores públicos. Os servidores públicos estão com as suas datas base, todas elas atualizadas. Agora, eu quero sonhar para o futuro. Manaus não é um laboratório para se fazer experimentos. Não se mexe em time que está ganhando. Não podemos trocar o certo pelo duvidoso. É por isso que eu quero conversar com você, eleitor, para que você possa ter consciência da Manaus que nós queremos. Se nós conseguimos avançar na diversidade, agora eu quero a cidade onde nós vamos fazer 18.900 moradias, o maior programa habitacional. Eu quero mais 4 anos para construir o Hospital Municipal Dia, para construir a cidade do autista. Eu quero mais 4 anos para a gente avançar com o Asfalto Manaus, para melhorar ainda mais o transporte coletivo, para dar dignidade, para dar mais qualidade de vida a toda a população da cidade de Manaus. A escolha está nas suas mãos. Eu repito, Manaus não é laboratório para se fazer experimentos. Por isso, a decisão está contigo. Dia 27, vote Davi 70. Prefeito de Manaus, Davi Almeida, e candidato à reeleição pelo Avante. Muito obrigado pela entrevista. Amaral, muito satisfação obrigado. recebê-lo aqui Sucesso. no estúdio no Alô Cidade. Depois toca aquela música do Amado Batista. Pronto. Muito obrigado mais uma vez. Quer ficar por dentro de todo o universo da programação de A Crítica? Então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!